Muito bem, queridos. Quero compartilhar então a palavra de Deus com você. E eu quero falar hoje sobre a supremacia de Cristo. E eu creio que é um bom momento, um bom texto, porque é a direção do nosso ministério. Cristo no centro de nossas vidas, no centro desta igreja. Ele precisa ser o centro de tudo, da sua vida. Se ele ainda não é o centro da tua vida, você precisa se entregar a ele. Você precisa permitir que ele seja Senhor da tua vida. E eu quero falar disso. A supremacia de Cristo, pode colocar no slide lá, o Salvador. E para falar sobre isso, eu preciso explicar o que é supremacia. Às vezes a gente ouve algumas palavras e não compreende, né? Supremo é aquele ou aquilo que está acima de qualquer coisa. Acima de tudo, de todos. E, particularmente, eu acredito que essa palavra deveria se referir única e exclusivamente a Deus e as suas qualidades. Porque Ele, de fato, está acima de tudo e de todos. E hoje eu quero falar de Jesus como o Supremo Salvador. Eu quero compartilhar nesses primeiros domingos que eu vou pregar com a igreja, textos em cima de Colossenses, capítulo 1, onde nós vamos falar de Cristo. Eu acredito que esse é um ótimo começo, estabelecermos algumas bases a respeito de Cristo, e serão algumas mensagens, provavelmente 4 mensagens, onde nós falaremos de Cristo, o Salvador, a supremacia de Cristo como o Criador, porque ele estava na criação, a supremacia de Cristo como o dono, o cabeça da igreja, e a supremacia de Cristo como o reconciliador, como aquele que existe antes de todas as coisas. Colossenses 1, 13 e 14. Você deixa aberta a Bíblia ali, nós já vamos ler o texto. Antes eu preciso apenas explicar um pouquinho o que estava acontecendo e por que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta. Bom, Colossenses é uma carta direcionada aos cidadãos que moravam em Colossos. Então, quem morava lá era Colossense. Por isso que o nome da carta é Colossenses. E Paulo escreve essa carta para o pessoal e me parece, gente, que ele nunca havia visitado essa igreja. Quando você lê o capítulo 1, dá a entender isso. Que ele não fundou essa igreja e que ele ainda não tinha visitado presencialmente. Mas o que leva Paulo, então, a escrever uma carta para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente? Não era a igreja que ele fundou, nunca tinha estado lá, por que ele vai escrever uma carta? Um problema que nós vemos atualmente. Haviam falsos mestres. E os falsos mestres de Colossos estavam ensinando coisas erradas a respeito da palavra de Deus, do Evangelho e da pessoa de Cristo e do Senhor Jesus. E Paulo, então, ele tem que relembrar algumas coisas muito importantes para essa igreja em especial. E uma das coisas que se destaca aqui dos falsos mestres em Colossos é aquilo que nós vemos hoje em dia. Como as heresias se apresentam para mim e para você, como elas destroem igrejas. Eu, particularmente, lá no Sul, trabalhei numa igreja que foi devastada por uma heresia chamada G12. Como é que uma heresia entra numa igreja? Ela não chega mudando tudo de cabeça para baixo. A partir de agora, a gente não vai mais ter a Bíblia e nós vamos fazer outra coisa. Não! Ela chega mudando algumas bases devagarinho. Mudando uma pequena direção. É como um trilho de trem, né? Você puxa uma alavanca, o trilho muda de lado e aquela direção vai levar o trem para outro lado. Totalmente diferente. Assim, os falsos mestres de Colossos, a estratégia deles não era negar que Jesus é importante. Eles não diziam assim, Jesus não é importante, você não precisa mais de Jesus. Não. Assim como hoje nós vemos os falsos ensinos também não negando a importância de Jesus. Mas eles tiravam Jesus do trono, tiravam Jesus do centro. E eu quero usar 2 palavras aqui para destacar isso. Eles colocavam Jesus como proeminente, mas não como preeminente. Calma lá que eu vou explicar. Proeminente, como assim? Algo que se destaca, está um pouco acima do que está ao redor. Você já viu na internet, talvez os mais jovens, aquela imagem de várias lâmpadas apagadas e de repente uma acesa no meio?
proeminente, ela se destaca um pouco das outras. Preeminente tem um sentido diferente. Preeminente é algo que está muito acima, excelso, sublime ou supremo, supremacia. Então, os falsos mestres de Colossos e de hoje, eles não negam Jesus, não falam que ele não é importante, mas eles tiram ele do trono, não colocam ele no centro. E Paulo vai refutar essa ideia, especialmente nos versículos de hoje. Você está com a Bíblia aberta em Colossenses, capítulo 1? Observe comigo o versículo 13 e o versículo 14. Diz o seguinte a palavra de Deus, Colossenses 1, 13 e 14, vou ler na Nova Versão Internacional. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Deixa eu te convidar para fechar os teus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra, e nós te louvamos e te agradecemos pelo Senhor Jesus e por toda a sua obra na cruz e porque Ele é o Salvador desta igreja, da minha vida e das vidas que aqui estão presentes. Agora, Senhor, nós declaramos aqui que nós somos carentes e necessitados da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é aquilo que nós precisamos para viver em um mundo de enganações. Então, o meu clamor nessa noite é que a Tua palavra possa falar firmemente ao nosso coração. Fala através da Tua palavra, toca as nossas vidas, traz transformação onde nós precisamos ser transformados. E se existem pessoas aqui nesse lugar que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, possam sair daqui impactadas pela ação do Teu Espírito Santo, tocando e movendo esses corações. Pai, nós precisamos de Cristo. Ressalta isso nessa noite, que nosso coração saia determinado a buscar ao Senhor Jesus, o nosso Supremo Salvador. Em nome de Jesus, fala o coração do Teu povo. Em nome de Jesus, toca o coração daqueles que aqui estão presentes nessa noite. Amém, Senhor. Amém. Você sabe qual é o grande problema da humanidade? Você pode destacar vários problemas, né? O pessoal vai falar da violência, o pessoal vai falar dos políticos que nos roubam, né? O pessoal pode falar das drogas, o problema das drogas. São todos problemas complicados. Todos esses problemas têm uma origem em comum: a rebeldia contra Deus, ou aquilo que a gente chama de pecado. Esse é o maior problema da humanidade. E o pessoal pode dar muitas soluções, ou tentar dar muitas soluções para esse problema, para o pecado, né? Tem filosofias. Algumas filosofias vão dizer assim que a sociedade é ruim e ela corrompe, né, os seus cidadãos, e então precisa mudar a sociedade, né? Alguns vão procurar a solução dentro de uma religião. Se você seguir essa tabela aqui de regras dessa religião, então o problema do pecado vai ser resolvido. Alguns buscam em um líder religioso. Nós temos essa referência, ele é o profeta de Deus, esse aqui é o nosso Messias, né, da nossa religião, e aqui nós encontramos a solução para o problema da humanidade. Enfim, muitas são as tentativas de soluções para esse problema. Mas, gente, no final das contas, qual é a conclusão que nós chegamos? Nós precisamos de um Salvador. Não é sobre o que você pode fazer para resolver o problema do pecado, é sobre o que Deus fez em Jesus para resolver o problema do pecado da humanidade. Então, quando nós falamos da supremacia de Cristo, falamos dele como o Salvador. Como o Deus que se apresenta a esse mundo, vindo como homem, para estender a mão a você e a mim, e para nos salvar. E para apresentar Jesus como esse Supremo Salvador, nesse texto aqui, nos versículos que nós lemos, Paulo apresenta 4 aspectos importantes falando sobre isso, e eu quero discorrer sobre eles, quero apresentar eles para vocês nessa noite. Primeiro aspecto, primeira figura importante a respeito de Jesus como Salvador, e a projeção pode passar, é a seguinte: o que o texto diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Resgate é a primeira figura que fala a respeito de Cristo como Salvador.
Bom, e o que provavelmente te lembra, como assim também me lembra, quando a gente fala dessa palavra resgate, é um sequestro. Né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós aqui, mas se alguma coisa assim acontece com um familiar seu, para que haja uma libertação, né, dos bandidos, é necessário fazer o quê? Pagar o resgate, né, a quantia que foi estabelecida. Assim também, o ser humano precisava ser resgatado do domínio das trevas. E qual era o preço para resgatar o ser humano do domínio das trevas? Um sacrifício, mas não um sacrifício qualquer, um sacrifício perfeito. Queridos, eu falei dos falsos mestres, e eu quero contar uma pequena ilustração aqui que nos ajuda a entender como a gente se deixa levar muitas vezes por ensinos que não são tão bíblicos assim. Conta-se uma história de um pregador que chegou no templo, né, e na hora de pregar ele colocou uma gaiola no púlpito. A gaiola estava aberta, estava vazia, não tinha nenhum passarinho. Colocou a gaiola sobre o púlpito. E ele começou a contar a história a respeito daquela gaiola. Ele disse o seguinte: eu estava andando na rua ontem, quando eu vi um menino, né, com essa gaiola com um passarinho dentro dela. E esse menino estava andando e eu perguntei para ele: onde é que você vai com esse passarinho? Eu vou para casa. E o que você vai fazer com ele? O pregador percebeu que aquele passarinho estava meio mal cuidado, né, bem ruinzinho, bem feinho. Perguntou: o que você vai fazer com ele? O menino disse: eu vou me divertir com esse passarinho. Eu vou arrancar as penas dele, eu vou fazer ele sofrer bastante, porque eu gosto de maltratar, gosto de judiar o bichinho. E o pregador perguntou: e depois, o que você vai fazer? Depois eu tenho um gato lá em casa, vou jogar para o gato comer ele. O passarinho não presta mesmo. Então aquele homem disse para o menino: quanto você quer por esse passarinho? O menino respondeu: você não vai querer comprar esse bicho aí? Ele não canta, ele está feio, depenado, horrível, ele não presta para nada. Para que você vai querer comprar? O pregador insistiu, o menino pediu o preço, e aquele homem então comprou o passarinho daquele menino e depois libertou esse pássaro, né? Libertou ele. Assim, aquele pregador então, do púlpito da sua igreja, disse: assim, certa vez, Jesus e o diabo estavam conversando. E Jesus vira para Satanás e pergunta: o que você está fazendo com a humanidade? E Satanás fala para Jesus: eu estou me divertindo muito com a humanidade. Eu estou ensinando eles a roubar, a mentir, a se destruírem uns aos outros. Eu estou ensinando eles a fazerem maldades, a construírem bombas, a guerrearem. Estou ensinando eles a fazer tantas coisas ruins. E Jesus pergunta então: e depois, o que você vai fazer com eles? Depois eu vou matar a cada um deles e vou levá-los para o inferno. Então, Jesus pergunta: quanto você quer por esses seres humanos? E Satanás diz: não, Jesus, você não vai querer pagar o preço. Não. Esses seres humanos aí é gente ruim, carne de pescoço, eles não vão querer te ajudar, eles não vão te obedecer, eles não vão fazer nada de bom, eles não têm nada de bom para te oferecer, eles vão cuspir na tua cara, vão te rejeitar, vão te desobedecer, vão fazer tudo errado. Você não vai querer pagar nada por eles. Jesus diz: quanto você quer? E o diabo responde então: eu quero a tua vida até a última gota do seu sangue. E assim Jesus pagou o preço na cruz. Bom, essa ilustração, por que eu contei ela? Ela é interessante e às vezes até pode mexer com os nossos sentimentos. Eu já vi um videozinho dela circulando pelas redes sociais, mas eu quero te dizer que ela não é verdadeira. Ela é uma ilustração falsa. Em nenhum momento a Bíblia mostra Jesus discutindo ou debatendo com Satanás sobre a nossa salvação. Em nenhum momento o resgate, o preço do resgate, é sobre isso que eu estou falando, é pago para Satanás. Não. Sabe para quem Jesus paga o preço do resgate? Para Deus. O sacrifício perfeito é exigido pelo Senhor, por Deus. A ira de Deus estava sobre nós. E essa ira santa e justa necessita punir o pecador. E em Cristo, a ira de Deus se direciona sobre a cruz, e sobre a cruz a ira de Deus pune Jesus. E assim aquele que coloca a sua fé em Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados é resgatado. Jesus
paga o preço para Deus, por causa da ira de Deus, não porque ele negociou com o diabo. Não é o diabo que tem o poder de nos enviar para o inferno, nem de longe Satanás tem esse poder. Embora ele seja muito mais forte do que cada um de nós, ele não tem poder de lançar ninguém no inferno. Algumas figuras, né? Vou colocar aqui uma figura, os meninos vão colocar para mim. Algumas figuras sobre Jesus e Satanás são falsas. Essa aí é um bom exemplo. Você está vendo aí Jesus e o diabo em uma, né, queda de braço. Quem é que vai ganhar, Jesus ou o diabo? E eles estão disputando almas. Ou o diabo leva umas almas para o inferno, Jesus algumas para o céu, quem ganha mais? Gente, isso aí não existe. Não existe. A obra da redenção é sobre Cristo e Deus. E Satanás está tentando atrapalhar, mas ele é uma pulguinha nos planos de Deus. Não existe uma batalha de igual para igual. O Senhor Jesus é supremo, Ele é Senhor, Ele é soberano. Aquela figura que você vê muitas vezes do diabo com um tridente, né? No inferno, espetando o pessoal e torturando, é uma mentira. Satanás estará sofrendo no inferno para sempre, junto com aqueles que rejeitam a Cristo. Então, quando a gente fala de resgate, ele nos resgatou do domínio das trevas, sim, né? Porque aquele que está longe de Cristo, ele está dominado sobre as trevas, mas ele pagou o preço para a ira de Deus. Para a ira de Deus. Segunda figura, primeira, ele nos resgatou. Segunda figura, ele nos transportou. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Figura do transporte, ela nos fala de como os reis da antiguidade agiam. Digamos que Santa Maria de Jetibá é um país antigo, da antiguidade, antes da época de Cristo. E um país inimigo invade, o rei inimigo invade Santa Maria de Jetibá. E qual era a estratégia dos reis? O que eles faziam? Eles invadiam a cidade e, para exercer domínio sobre esse novo país, eles tiravam os líderes, muitas vezes matavam o rei ou aprisionavam, né? E a liderança, a nobreza da cidade era tirada, né, da sua cidade, do seu país, e era transportada e era levada para o reino desse rei, ou para parte do reino dele. Ele espalhava as nações para enfraquecer e para dizer, olha, eu tenho domínio sobre a sua vida e eu te mando para onde eu quiser. Comigo eu mando você aonde eu quiser. Né? E as pessoas se tornavam escravas nesse novo país. Eu coloquei a figura de um trem na projeção, porque ela me lembra um outro transporte onde as pessoas eram levadas muitas vezes para a morte. Você já viu filmes da Segunda Guerra Mundial? Provavelmente você sabe o que Adolf Hitler fez com muitos judeus, né? Cerca de 6 milhões de judeus morreram, e eles eram transportados, se você já viu filmes, a lista de Schindler, ou alguns filmes assim, eles eram transportados em trens. Então eles eram retirados da sua cidade, eles perdiam a sua liberdade, eram transportados em trens e paravam em campos de concentração, onde eles fariam algum trabalho escravo e a maioria deles seria morta, ou morreria por maus tratos, ou morreria em câmaras de gás. Agora, o que o texto nos diz é que Cristo, ele não nos tira da liberdade e nos transporta para o seu reino como escravos ou para a morte. Ele faz o contrário. Ele nos liberta, nós somos livres, libertos em Cristo, e assim ele vai nos transportar para o reino de luz. Deus Pai nos transporta para o reino do seu Filho amado. Ele faz o contrário. Ele faz o contrário, ele nos liberta para nos levar para o seu reino. Antes de ser resgatado, o pecador ele estava sob o domínio das trevas, vivendo em pecado. Mas quando ele é salvo por Jesus, ele vai ser dominado pelo reino de Deus. E talvez você não entenda exatamente o que é esse transporte. Os reis antigos transportavam para outros países. Nós somos transportados espiritualmente para o reino de Deus, para o reino do Filho amado, para o reino da luz, retirados do reino das trevas, caminhando para o reino da luz. Isso acontece sem você perceber, mas você vai lembrar do que eu vou falar contigo agora. Você lembra da tua vida antiga? Você lembra quem você era sem Cristo? Você lembra das coisas que você fazia
e de como você enxergava a vida, e como você tinha prazer em coisas que hoje você olha, e você pensa, mas como é que eu tinha alegria nisso? Você que era marido antes de conhecer a Cristo, você lembra como você tratava a tua esposa? Ou a esposa para com o marido? Ou os filhos para com os pais? Quando você é transportado do reino das trevas para o reino de Cristo, para o reino de luz, os teus olhos se abrem. Esse é o transporte espiritual, a vida é transformada, é mudada. Nós já estamos vivendo no reino do Filho amado, e ser igreja é participar um pouco desse reino, mas nós vamos viver plenamente esse reino nos céus. Ele nos resgatou, Ele nos transportou. Terceiro lugar, Ele nos redimiu. Ele nos resgatou, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. E aqui tem mais uma figura importante para nos ajudar a entender sobre essa palavra. Certa vez li em um livro e achei muito interessante, que é a figura do mercado. Está vendo um carrinho de compras aí? Porque redimir tem a ver com comprar. Talvez comprar de volta, fazer uma transação comercial. Então, redimir é pagar o preço para obter algo. Como você faz no mercado? Você vai no mercado, você paga o preço ali, 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz são seus, você leva para casa. Né? Você pagou, é teu. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando aqui está falando de comprar algo, de redimir, não está falando de coisas, de objetos, está falando de pessoas. Ele nos resgatou, né? Em quem temos a redenção. O que determina o valor de uma compra ou daquilo que nós compramos? Deixa eu tentar ilustrar isso. Você pagou 10 anos do teu salário naquilo, em um objeto. Imagina qualquer coisa aí. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai tratar? De qualquer jeito? Você vai tirar aí num canto, esquecer em qualquer lugar? 10 anos do teu salário. Você pagou um trocadinho, né? Algumas moedinhas. Aí você não dá tanto valor. Sabe o que determina o valor de algo que nós compramos? O preço pago. O preço pago determina o valor. E quando nós olhamos para a cruz de Jesus, para o nosso Supremo Salvador, nós entendemos duas verdades importantes. E elas não se contradizem, elas andam uma ao lado da outra. A primeira verdade, nós somos tão ruins, tão maus e tão pecadores, que Cristo teve que subir à cruz e morrer uma morte horrível e sofrer a ira de Deus sobre ele. Porque não é só sobre a dor física, é sobre o sofrimento da punição sobre os pecadores de Deus. Então, nós de fato somos maus, né? Nós de fato não valemos muita coisa. Mas agora tem uma outra verdade que anda junto. O preço pago pela tua vida, o preço pago para que você pudesse alcançar a salvação, ou para que você possa alcançar a salvação, para que ela possa ser dada a você, foi o sangue de Jesus naquela cruz. Foi a vida de Cristo. A vida de Cristo, simplesmente, o Filho de Deus precisou vir a esse mundo para morrer em teu lugar. O mais precioso de todos entregou sua vida e derrama o seu sangue. Ou seja, você tem valor, porque um preço alto, o mais alto, foi pago pela tua vida. Foi pago pela tua vida e pela minha vida. Você é precioso. Agora, uma outra pergunta. Quando você paga por algo, a quem aquilo passa a pertencer quando você compra? A você ou a quem você quer dar, né? Você vai presentear alguém, você compra, é teu, você dá para quem você quiser. Pois bem, preço foi pago pela minha e pela tua vida. Ele nos redimiu, ele pagou o preço, você pertence a Jesus. E a pergunta que nós precisamos fazer diante dessa verdade: como é que você tem vivido? Como é que é a tua vida quando você sai da igreja? Quando você sai desse lugar? Você tem vivido como alguém que pertence a Cristo? Como alguém que entende que Ele é Senhor da sua vida? Ou você tem vivido como um cristão nominal? Não, eu sou crente, sou membro da igreja, estou lá há tantos anos. Cristo é Senhor de fato da tua vida? Ele pagou o preço. Se submeta
a esse Senhor, a esse Jesus. Quarta e última figura, ele nos perdoou, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Perdão ou remissão tem a ver com mandar embora, ou ainda com cancelar uma dívida. Então Jesus, o que ele faz? Ele nos liberta. Jesus nos transfere para um novo reino, nos transporta. Ele cancela as nossas dívidas e todo o nosso passado é apagado. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, eu não sei com o que você lida no passado. Eu não sei qual é o peso que você traz sobre o teu coração. Mas eu quero te dizer que em Cristo, através de Cristo, há perdão. E talvez você seja um cristão que tem lutado contra o peso da culpa do seu passado. Creia que em Cristo há perdão abundante para a tua vida, e que você está perdoado, que seu passado está esquecido. Satanás não tem o poder de jogar na nossa cara ou de nos acusar quando nós somos perdoados por Cristo. E se talvez você ainda não tomou uma decisão por Cristo, saiba que há perdão para você. Há perdão em abundância para a sua vida. Não importa o que você tenha feito ou como você tenha vivido até aqui, o Senhor Jesus é um Senhor que tem perdão para você. Perdão e transformação. Isso é libertador. Por isso que remissão tem a ver com mandar embora ou cancelar uma dívida. Mandar embora, libertar, vai. Você está livre. A liberdade. Não existem mais correntes do pecado amarrando a sua vida. Em Cristo você é livre. Você é livre para viver para o Senhor Jesus. Você está perdoado. Agora, um cuidado. Um cuidado que nós precisamos ter e que eu acredito que as pessoas que não compreenderam o Evangelho muitas vezes cometem esse erro. O cuidado para que esse perdão não se transforme em uma desculpa para você viver de qualquer maneira. Tem gente que não entendeu o Evangelho, que diz, não, Jesus perdoa. Ele vai perdoar de novo, então esse pecadinho aqui não tem problema, você não entendeu o Evangelho. A verdade de que nós temos o perdão dos pecados em Cristo não deve ser um estímulo para nós desobedecermos a Jesus. Pelo contrário, deve te levar a obedecer a Cristo. Poxa, Ele me perdoou, então eu não quero mais viver no pecado, eu quero viver para Jesus, quero viver para Cristo. Finalmente, queridos, ninguém mais nesse mundo tem o poder de nos resgatar, o poder de nos redimir, o poder de nos perdoar, o poder de nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino de Deus. E fazendo tudo isso, sabe como? Por amor. Por amor a você. Por amor a mim. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o supremo Salvador. E Ele deseja fazer parte da sua vida. Ele deseja que você reconheça essa verdade nessa noite, se entregando a Ele, consagrando a tua vida para Ele. Ele pagou um preço tão alto. Não viva mais uma vida que não vale a pena ser vivida com Cristo. Mais do que isso, você precisa entregar a tua vida nas mãos desse Senhor, do nosso Senhor Jesus. Deixa eu orar com você. Você pode mais uma vez fechar os teus olhos? Nesse instante, quero convidar os irmãos da música a virem aqui à frente para cantarem novamente uma música. Pai, eu coloco todas as vidas presentes aqui em tuas mãos. Senhor, nós reconhecemos que em Cristo e somente em Cristo há o resgate, o transporte, a salvação, o perdão dos pecados, o cancelamento das dívidas. E talvez existam pessoas aqui nessa noite que ainda não reconheceram essa verdade. Em nome de Jesus, que eles possam se entregar a Ti de todo o coração. Senhor, talvez existam filhos ou filhas Tuas que não se sintam perdoados ou perdoadas nessa noite. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que confiamos na Tua palavra. E a Tua palavra diz que nós temos em Ti o perdão dos pecados. Ajuda-nos a confiar nessa verdade. Talvez
existam pessoas aqui que, apesar de confessarem o teu nome, têm vivido uma vida que não vale a pena ser vivida. Uma vida em que tu, Senhor, não tem sido de fato o Senhor do seu viver. Em nome de Jesus, eu também quero colocar essas vidas em tuas mãos, entregando-os diante do teu altar e clamando, Senhor, que tu faça uma obra de transformação nesse viver. Nós nos colocamos diante do teu altar e clamamos a presença do teu Espírito Santo, tocando, transformando, trazendo vida, trazendo esperança sobre nossos corações, sobre os corações que aqui se encontram. Em nome de Jesus que nós oramos. E agora eu quero clamar, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo. Abençoa o teu povo que aqui se reúne nessa noite. Clamamos a ti, a tua graça, invadindo nossos lares, nossas casas, a tua bênção, cuidando de nós, dos nossos familiares, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que não estão aqui. Que a tua bênção possa entrar nos nossos lares. Faça resplandecer sobre nós o teu rosto e nos dê a tua paz. Esse é o nosso clamor. Permita que teu povo possa se despedir em paz, em segurança, em tranquilidade até o seu lar. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos pelo teu amor e pela tua graça. Amém, Senhor.